1 Samuel 18:10. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul. E aí eu pergunto, aqui era um anjo ou era um espírito? Já lá os que matou o primogênito, diz que era deixa eu ver, um espírito ou um anjo? Peraí, deixa eu ver aqui. Em Êxodo capítulo 12, 23. Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. Isso daqui também não fala de anjo. Não sei em outro texto aqui se fala anjo, mas aqui fala o destruidor. Aqui, aquela não permitirá que o destruidor, também não fala. Na Bíblia Sefer hebraica, hebraica Sefer. E o Eterno passará para ferir os egípcios, e verá o sangue sobre a verga e sobre os umbrais, e o Eterno saltará sobre a porta e não deixará o destruidor. Também não fala. Então, eu acredito que quando se fala anjos, se fala de espírito, tá? Não ou referências aos irmãos lá das 7 igrejas, os anjos das 7 igrejas. Quer dizer, não era uma igreja física, mas era algo espiritual. O entendimento todo de Apocalipse é espiritual, não é nada carnal, não é nada no literal. Então, voltando aqui, nós entendemos aqui, voltando aqui no... Eis que venho sem demora e comigo está a recompensa. Aí ele disse eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Então você vê que não era anjo coisa nenhuma. Era o Cristo em espírito falando com João em espírito. Isso é o que eu acredito. Agora, essas passagens que diz que ele chegou e se prostrou de joelho na frente do anjo, e o anjo disse... Aqui, ó. Eu, João, sou quem ouviu essas coisas, depois de ter ouvido, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou um servo seu, sou um servo de Deus, assim como vocês são seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Disse-me ainda, não cele as palavras desse livro, continue injusta tal. Eis que venho sem demora. Quem era que ia vir? O alfa e o ômega. Então esse breve, gente, eu não vou nem continuar aqui não. Aqui, ó. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora, amém. Vem, Senhor Jesus. Então, isso daqui, aqui, ó, no 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Olha que interessante. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Então aqui está em vermelho, falando que Jesus deu uma ordem para um anjo dele, um espírito, estar falando com João. Mas quem ia vir sem demora era Cristo. Diz que vinha sem demora. Ele mesmo disse. Ele estava falando a João. Ele falou que ele era o alfa e o ômega. Correto? O alfa e o ômega. Quando nós vamos aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 5 e 6, e aquele que estava sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreva por essas palavras são feitas. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por que os editores não colocou em vermelho aqui também? Então quem é que... Quando você sobe aqui, quem é que estava estabelecendo o tabernáculo, o templo espiritual? Era anjo? No 2, Apocalipse 21, 2, 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Aí ele vem no versículo 5. E aquele que estava sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas. E o mesmo que fez nova todas as coisas, diz no versículo 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, era o anjo, era algum tipo de anjo falando, ou era o próprio Cristo? O próprio Senhor. Aí lá no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Veja, no início. Revelação de Jesus Cristo
revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Você vê, gente, presta atenção nos escritos bíblicos. Será que cada letra dessa, em grego, foi escrita realmente por João? Será que realmente esses rabiscos estavam perfeitamente do jeito que nós estamos entendendo hoje aqui? Você já entendeu como foi montado o Códice Sinaítico? Foram copistas, não tinha naquela época mimeógrafo, não tinha Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, nada disso. Não tinha máquina de Xerox. Era tudo na raça. Era tudo aqui, ó. Peninha, ali, tintinha, eu acho que era, né? Ué? Tudo nos papiro. E era copiado. Quem pode garantir que esse camarada que estava escrevendo isso em grego não é nem assim em português, não, em grego, estava perfeitamente com esse entendimento? Então não é... Se você analisar o livro do Apocalipse no literal, você vai ser um religioso, você vai acreditar que ele vem em breve, o breve ainda já se faz 2000 anos, que houve o juízo lá no ano 70, que o templo, já que você não acredita no juízo, mas o templo foi destruído no ano 70. Jerusalém foi a grande meretriz, a grande prostituta foi destruído lá no ano 70, quase na sua totalidade. A cidade foi dividida em 3. Então tá aí, ó, dá um Google aí que você vai ver. Aí você pega uns escritos desse e você quer levar isso no literal. Você não vai conseguir no literal. Porque no literal tem muitas inconsistências, tem muitos altos e baixos. Tem muitos... Você entendeu como que é? Você entendeu? Ou você fala aí no seu quarto, no seu banheiro, na sua casa: Senhor que habita em mim, meu Deus, meu Criador, o Pai do meu Espírito, eu quero aprender de Ti. Faz igual eu falei para Deus. Eu quero aprender do Senhor, não quero aprender de homem nenhum. Ou é espiritual, ou é espiritual. Não adianta no literal. O literal, você vai ser mais um religioso. Você consegue entender? Há muitos anos. Aqueles escopistas lá, vai saber a caligrafia daqueles caras, vai saber se eles sabiam escrever, porque no grego uma palavra tem 5, 10, 20 sentidos, uma palavrinha. Eu não entendo nada de grego, mas eu vejo sempre alguns metidos a professor de grego, de hebraico, eles falam no grego uma palavrinha, uma letrinha ali, uma palavra, salvação, tem 5, 6, 7 sentidos. Não é a palavra revelação. Essa revelação vai saber no grego como que é. Você entende como que é complicado essa coisa? Então nós temos que ir assim, pelo espiritual, acreditar que nem... Eu entendi Apocalipse 1:10. E eu, por entender Apocalipse 1:10, por que eu entendi? Porque eu acho... Não, aí eu fui ver nas profecias. E as profecias falou que iria acontecer o dia do Senhor. Aí eu fui pesquisar a respeito do dia do Senhor. E o dia do Senhor era um grande dia terrível, dia de juízo, dia de cobrança de contas. Aí você lê lá que João estava na ilha de Patmos no dia do Senhor. Então fala, peraí, o juízo chegou. Então, se o juízo chegou, aí você começa a ler o Apocalipse e você começa a ver quando teve a foice afiada, que começou a colheita na terra, quando começou a falar do que falou dos 10 reis, quando falou da primeira besta, da segunda besta, você vai, aí você entende, você, sabe, dá uma panorâmica de todo o entendimento. Não é palavras por palavras, que nem pessoas que ficam aí, não, mas está escrito em Apocalipse 22 que eu venho em breve, eu venho sem demora. Aí a pessoa fica paranoica no sem demora, no breve. Ela não consegue parar para raciocinar de uma forma espiritual. Aí ela fica nesse literal, esperando o breve, raio de breve nunca chega. Aqui, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo...
Primeiro, Hebreus 12, 9. Deus, ele é pai dos espíritos. E a revelação aqui não era então para servos. A revelação era para os 7 anjos das 7 igrejas. Coisa espiritual. Então aqui já começa com servo. Aí as pessoas se colocam como não como filho de Deus, mas como um servo. Porque está escrito. Aí pega o literal. Não sou filho, eu sou servo. Mas ele não entende que ele é feito de corpo, alma e espírito. O corpo e a alma vai se acabar. E o espírito que veio do reino espiritual vai voltar. Porque pertence a Deus e é filho dele. E se o Apocalipse foi escrito de uma forma espiritual, então não é para o carnal, e sim para o espiritual. Por isso que o livro do Apocalipse só entende alguém que está com seu espírito ativado. Se estiver com a sua mente carnal ativada, vai ficar esperando o breve. Então aqui, vamos continuar aqui para a gente entender esse negócio desse anjo aí. O tema deste... Afinal de contas, o breve do Apocalipse dura 2000 anos ou mais? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve... Veja, tem 22 capítulos. Foi falado em breve no capítulo 1, versículo 1, e no capítulo 22, lá dos versículos em diante. Em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Então, quer dizer, João não era irmão. Sendo que lá no passado ele falou, ó, vocês são todos irmãos. Aqui já não era, agora é servo. E aqui está dando claramente que Jesus enviou, que Jesus era filho e Deus é um à parte. Deus é um à parte. Você vê que um versículo desse dá tanto entendimento? Mas vamos falar aqui a respeito do tal do breve. Versículo 2. Que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Peraí, deixa eu ler aqui que o negócio está fluindo aqui dentro. Peraí, deixa eu ler o finalzinho disso aqui. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. É isso mesmo. Que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas escritas nele, porque o tempo está próximo. Olha, então aqui no capítulo 1, versículo 1 ao 3, o tempo estava próximo. Eu não vou ler tudo isso, que agora eu quero ir para nosso entendimento aqui. Quem é que falou com João? Foi o anjo ou foi Cristo? Apocalipse 1, do 9 ao 20. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, porque eles estavam passando uma grande perseguição, uma grande aflição. Ali, Pedro já tinha sido... não sei se isso aqui começou no ano 66, eu não sei quando foi a prisão de João, mas parece que Pedro foi crucificado no ano 67, 68. Paulo foi decapitado praticamente no mesmo ano lá. Então eles estavam numa grande tribulação. Então eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João capítulo 21, versículo 22. Jesus disse, a Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, então por quê? João foi a testemunha dele. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Vamos aqui. O dia do Senhor se referia às profecias. O dia do Senhor seria um dia terrível, seria um dia de cobrança de contas, seria um dia de ira, de indignação. Então, achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Vamos ver aqui se aqui era a voz de anjo falando com ele? Dizendo, escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Os editores colocou até em vermelho aqui. Então aqui já está dando sinal que já não era anjo. Já não era, era ele mesmo.